também. Mauro César, o São Paulo venceu de virada ontem a Ferroviária. O torcedor do São Paulo, uma parte, né? A gente não pode generalizar. Enchendo a paciência do Rogério Ceni com as contratações, com o David, né? Sobretudo, o David foi lá, fez gol na primeira partida dele pelo São Paulo. Galopo também, que é muito criticado pelo torcedor, também balançou as redes e o São Paulo venceu a primeira na temporada, Mauro. Foi uma boa vitória, né? O São Paulo tem um jogador a menos, conseguiu vencer o jogo. E o Galopo, a bola ia pro gol, né? No Caleri, mas o Galopo acabou empurrando para as redes. O caso do Flaco Lopes e do Galopo é parecido, né? Os dois foram contratados de clubes rivais, inclusive o Banfield é rival do Lanús, né? O Flaco era do Lanús e o Galopo jogava no Banfield. E os jogadores precisam de um tempo até se adaptar, até chegar aqui. Eu me lembro que o Montilho, quando chegou no Cruzeiro, assim, já chegou jogando. É muito raro o cara chegar de fora, entrar num time e imediatamente dar resultado. Ainda mais jogadores jovens, né? O cara não conhece a língua, não conhece a cidade, é normal. Então, acho que esse ano eu imagino que o Galopo vai ser mais aproveitado. Talvez o Rogério possa colocá-lo na posição onde ele se sente melhor, para ver se ele consegue render mais. É um time que está sendo reformulado. Ano passado ele entrou num time que já estava mais ou menos definido, né? Mas acho que é uma vitória importante do São Paulo pelas circunstâncias, fora de casa, ficou com um homem a menos. Aquela altura o empate parecia já interessante, o time foi buscar o resultado. Porque o São Paulo precisa, de fato, ganhar jogos aí para ter o mínimo de tranquilidade e poder trabalhar. No domingo vai enfrentar o Palmeiras fora, é uma situação que deveria ser mais confortável, né? Porque é o visitante, mas eu acho que o Campeonato Paulista talvez pese um pouco do ano passado, porque foi lá no Allianz Parque que o Palmeiras atropelou o São Paulo na final, depois o São Paulo venceu o primeiro jogo do Morumbi. Mas, assim, é um ano que o São Paulo vai tentar, acho que, ser competitivo, mas dificilmente vai ser um protagonista na temporada, né? Não é uma tendência. E o David fazendo gol é bom também, né? Porque passagem dele pelo Inter... gol, né? Muito tempo no jejum, ele não deu certo no Internacional. Aí começa um gol de cara, claro que é bom, jogador de frente, atacante, mas é um São Paulo para fazer uma campanha, quem sabe, uma temporada segura, melhor do que a do ano passado, que encheram a torcida de esperança e não deu em nada. Acho que esse ano é mais pé no chão, uma coisa mais consciente de que não é um elenco para ficar figurando entre os protagonistas. Mas se o time funcionar bem, né? E o Rogério falou também da questão dos estrangeiros, né? Que tem 8 estrangeiros no elenco, então ele tem que ficar revezando os jogadores. Ele não consegue utilizar todo mundo, não pode, só pode 5. Então tem que deixar jogador de fora do banco, tem que ficar revezando os caras. Que eu também não entendo isso, porque essa limitação na competição internacional você pode colocar, aqui na CBF não pode, esse limite aí do número de estrangeiros. Eu acho que também é uma coisa que é bem discutível. Falando da vitória do São Paulo ontem, Vampeta, será que aliviou um pouco a pressão antes desse clássico contra o Palmeiras? Uma vitória importante para o São Paulo? Importante, eu gostei até da formação, né? Quando eu vi a escalação do São Paulo, né? Ainda tem um Arboleda, que é titular ali na zaga, né? Pena que o campo estava encharcado, né? Essa época aqui em São Paulo é chuva que não acaba mais, né? Saiu perdendo, mas buscou a todo momento, fez com que a Ferroviária se recuasse, né? O David já chegando. Quando eu vi a escalação, David, Luciano, Caleri e o Elton Rato, vai pra cima mesmo, né? O volante lá, que jogou a Copa do Mundo. Mendes, né? Também foi Mendes. Foi considerado o melhor jogador em campo ontem. Que agora a federação tá dando. Bem pra caramba. A federação tá dando um troféu para o melhor em campo todos os jogos. Eu gostei da formação. E o Rogério vai ter que procurar esse time titular, né? Teve jogadores estreando aí ontem, vários, né? Mas promete. Não dá para analisar tudo muito bem, porque estava encharcado, né? E o David já chegou, já botou. O Rogério, quando conhece o cara, trabalhou 2 vezes com ele no Cruzeiro e no Fortaleza, você vê que já ganhou confiança. Ele fez o gol, estava um tempão sem marcar. Pablo Maia foi expulso, jogou com homem a menos, hein? Virou o jogo com homem a menos. E para você, Flávio Prado, falando dessa vitória do São Paulo de virada, com gols de Galopo, do David, 2 jogadores contestados pela torcida do São Paulo, é aquela vitória, Flávio? Você acha que tem um gostinho pessoal do técnico? Ainda mais no caso do David, que foi uma contratação que ele indicou, que alguns torcedores encheram o saco, encheram a paciência, e aí o cara entra, faz o gol. Tem aquele gostinho do técnico, uma vitória assim, com o gol daquele cara que ele indicou? É possível, porque vai ter uma cobrança também em cima de um eventual fracasso do jogador. O São Paulo em nenhum momento foi pior que a Ferroviária. Ele tomou um gol logo no começo, mas ele continuou se impondo. O time de São Paulo entrou com uma
sistema bem ofensivo e ficou em cima do adversário o tempo inteiro. Lembrando que a Ferroviária tinha vencido bem, né, no primeiro jogo, aquele João Kennedy. Parece que tem qualidade esse menino aí, viu? Ontem de novo ele deu trabalho, fez 3 gols no primeiro jogo, né? E ontem de novo ele estava incomodando bastante. Aí o São Paulo atacou, não estava merecendo perder o jogo, fez o gol de empate. Quando perdeu o Pablo Maia, aí dava a impressão que ia ter que aceitar o resultado e acabou saindo o gol. Então, é um novo São Paulo, né, que está sendo montado. O time se desfez de vários jogadores, deu uma... Não é nem que diminuiu a folha, mas qualificou um pouco mais, tem jogadores com um nível melhor, acho que as contratações foram melhores, e há uma grande expectativa no Galopo, que é outra coisa também que a gente tem que ter lógica dentro daquilo que falou. Se o Flaco Lopes pode dar mais, o Galopo também pode. O que concorreu um pouquinho para se cobrar um pouquinho mais desses jogadores é que existiam 3 meninos que faziam sucesso na Argentina. Era o Fausto Vera, o Galopo e o Flaco Lopes. O Fausto Vera já chegou rasgando. Acho que ele estava fazendo uma grande partida pelo Corinthians. Quando ele desembarcou aqui, ele já foi relacionado pro jogo e todo mundo criticou o técnico. E ele joga muito. Ele está jogando muito bem. Jogou no primeiro jogo do Corinthians, ele jogou uma bela... bom lembrar. O primeiro jogo foi contra quem do Corinthians? Estou tentando lembrar. Bragantino. Isso. O Corinthians até perdeu, mas ele se machucou e tal. Ele estava fazendo uma boa partida. Acho que dá para esperar mais do Galopo, sim. Dá pro São Paulo. E aí o São Paulo ganha um jogador importante, um jogador que pode ajudar. Não sei se o Rogério vai conseguir jogar com um time tão ofensivo assim todos os jogos, né? Esse talvez seja um sistema para determinado tipo de jogo. Não consigo imaginar o São Paulo jogando com essa formação domingo contra o Palmeiras. Mas, de qualquer forma, ontem gostei do que vi. Achei interessante. E o Mendes, né? O Mendes é um volante aquele volante que a gente gosta de ver. Ele não jogou o terceiro jogo da Copa que estava suspenso, mas jogou bem a Copa do Mundo. Cabeça erguida, chega bem. O Rogério falou que, inclusive, ele fala que ele é primeiro volante, mas o Rogério já falou que vai querer aproveitá-lo chegando um pouquinho mais. Pablo Maia de primeiro, Mendes. Fez isso ontem, né? Ele acha que ele tem tanta qualidade que dá para ele jogar com um segundo volante, um cara de chegada mesmo. E pelo que a gente viu ontem, dá mesmo. O gol de empate mesmo do São Paulo passa dele pro Igor Vinícius. É o volante que é um pouquinho mais perto da área, né? Para ser o cara da assistência, né? Esse negócio de jogador estrangeiro chegar aqui, às vezes demorar para se adaptar, é muito de cada um. Tem cara que vai jogar bem daqui meia hora. Tem cara que não se adapta nunca. O Dario Pereira, que é o caso célebre do São Paulo, o Dario demorou uns 2 anos. Mudou de posição, machucou, era jogador de meio campo, virou zagueiro, um dos maiores da história de São Paulo. Como acontece um jogador brasileiro lá fora também, né? Sim. Você lembra o Rail, que demorou para se adaptar ao Paris Saint-Germain? Acontece isso também, né? Não é só com a gente aqui, não. Também, às vezes, o brasileiro lá fora também demora para adaptar, às vezes não se adapta, depende muito. Jackson Mendes, hein? Fábio Piperno, você acha que ele já chega agora, já vai assumir a titularidade do São Paulo? E também a sua avaliação dessa vitória do Tricolor, 2-1 de virada. O São Paulo agora chega de outro jeito para o clássico contra o Palmeiras, Piperno? Claro que é muito melhor chegar depois de uma vitória, né? Até porque alivia um pouco a pressão de um time em formação. São Paulo é claramente um time que tem formação, mexeu muita coisa. O time titular tem muitas alterações em relação à temporada passada, né? Mexeu no meio campo, outro goleiro, ele fez diferente, atacante também. Então, é claro que esse tipo de clássico, colocado como o terceiro jogo da temporada, ele assim, é sob medida, é um veneno, é um perigo, porque ele é sob medida para queimar reputações. Eu perguntei pro presidente da federação porque ele fez isso. Ele falou, eu tenho 6 clássicos e 12 rodadas. Rodada sim, rodada não. Vai ter que ter, ele falou, vai ter que ter. Não tem. Então. É matemático o negócio. É verdade. Tá é verdade, mas quem joga primeiro, ele corre todo esse risco aí de estar com o time mais desmontado, o time ainda lá tentando se ajustar. Como uma vitória deu outra tranquilidade. Você vê que no último lance, o jogador da Ferroviária dribla todo mundo dentro da área. Foi. E o cara escapou para fora. Chutou para fora, né? Aí se vem com empate, já seria uma fumaça. 2 jogos, não ganha. Agora, ano passado, por exemplo, São Paulo perdeu em Campinas no comecinho do campeonato. 2-1 pro Guarani, né? E aí pegaram no pé. O time não vai e tal. Vai. Acontece, né? É começo de temporada, né, Piperno? Mas é pra frente. Mas jogou pra frente, ó. David Luciano, Wellington Rato e Caleri, ó. O Caleri lá espetado lá, né? Jogou bem o Caleri, gostei. E outra coisa, o Rogério falou que precisa de um lateral esquerdo, que só tem o Wellington mesmo, né? Com a saída do Reinaldo. Ele precisa de um atacante, um 9, ele falou, pro lugar do Caleri, quando o Caleri não jogar. E precisa de mais um homem de beirada de velocidade, né? Ele acha que com isso aí,
completa o plantel para a temporada toda, né? Só que a torcida do São Paulo não gostou muito dessa história do Luciano de camisa 10. Será que contra o Palmeiras o Rogério Ceni vai mudar a posição do Luciano? Ou até mesmo, sei lá, tirar ele do time? Quem viste a camisa 10? Quer quem? Que bota o Messi lá com a 10? O Mbappé com a 10? O Mbappé é 10 na França e 7 no Paris Saint-Germain. Vai sobrar pro Luciano mesmo, vai botar quem? Quem é o craquezão lá com a 10? Era o Nicão, né? Nicão é na 11, não? 10. 10, era 10? Já melhorou muito. Então acho que Já melhorou muito. Eu lembro quando o Nicão chegou, você foi falar que você conhecia. Foi cara. Conheço meu eleitorado. Jogador que passou na ponte, fala comigo. você Agora eu não tô gosta do ligando Nico muito pra Paraíba. ponte, não. Mas quando eu acompanhava, cara, Nicão, como Agora diz você Renato, acompanha o craque não Bragantino. dá trabalho. Agora você acompanha o Bragantino. Agora eu acompanho o Bragantino, tem razão, tá certo. Eu quero um time que quer crescer, não um time que quer ficar pequeno, né? Então, é óbvio, eu acompanho bastante mesmo. Vou falar, você que está voltando hoje, eu queria saber a sua opinião sobre os reforços do São Paulo, né? São Paulo que trouxe o goleiro Rafael, o atacante Pedrinho, trouxe David, Marcos Paulo, Wellington Rato, Alan Franco, Jackson Mendes. Você gostou desse mercado do São Paulo, O que Flávio? eu mais gostei foi o Marcos Paulo. Eu até falei com o presidente, falei, caramba, como é que o Marcos Paulo veio? O Marcos Paulo, lembra quando apareceu no Fluminense, eu achava um jogador muito bom. Mas parece que ele não virou na Espanha. Aquela história, não se adaptou. Não sei se vai se adaptar, topou voltar. E veio numa condição assim que o São Paulo não custou nada pro São Paulo. Ele veio, baita oportunidade de mercado mesmo e tal. E aí, claro, né, se der certo, ele vai custar mais caro. Mas acho que é um jogador, eu gosto muito do nível dele. Os outros são pontos de interrogação. O Alan Franco, vão ver. Acho que o Ferrarese está indo bem, tá começando a ganhar mais confiança. Perdeu ali o Léo Pelé, precisava de repor, então acho que foi legal. O David, eu tenho muita dúvida, né? A gente viu o David do Fortaleza, era uma coisa, o David do Internacional é outra. Tá com o Rogério Ceni, pode ser legal. Foi importante ele fazer o gol ontem. Quem mais que... o goleiro, Rafael. Rafael, então, também não dá pra saber, né? Não sei se ele é Tá muito no melhor segundo que os jogo outros que também, estão né? lá, Esse cara tudo tá no segundo jogo, Então, né? mas o A Rafael... gente tá analisando mais pela carreira dos caras, né? Rafael, ele do São nunca Paulo, chegou não a dá. ser titular no Atlético. Então também fica difícil saber, né, qual é a condição. O São Paulo tem dificuldade na posição de goleiro. É aquilo que você falou, Flávio, esses 3 meses até chegar o mês de abril é que a gente vai analisar muita coisa, porque a gente tá analisando os caras com a camisa de outros clubes. Exatamente. Aí a gente não sabe como é com a camisa do São Paulo Exatamente ainda, né? isso. Tá no Exatamente. segundo jogo e não Quando você chega, voltando um pouquinho, quando a gente fala enquanto o Palmeiras contratou o Borja, pô, foi uma empolgação. Não, mas é verdade. Foi uma empolgação. E virou o quê? Não virou nada, não é? Aí você chega e fala assim, vou tentar dar exemplo aí de jogador que ninguém acreditava e virou. O próprio Veiga demorou um pouquinho. Pô, trouxe o Veiga de volta e tal, e virou uma baita contratação. Acho que depende muito Desses 3 meses é importante, campeonato estadual. Quando o Corinthians contratou o Pato, eu fiquei maluco aqui. Eu falei, pô, o Corinthians vai ganhar tudo. E foi um baita mico. Né? Foi... A troca dele com o Jadson veio pro Corinthians e ganha tudo. Exato. Então você vê, não dá pra você saber. É muito esse tipo de coisa. Não é uma ciência exata, né? Não Dá é. certo aqui, Não é. não necessariamente vai dar certo aqui. E às vezes é ambiente, às vezes é posicionamento. Muita coisa interfere. Tem uma série de fatores que pesam, né? Então é difícil saber. E nesse começo de temporada, Flávio, assim, a gente acompanhando os estaduais, eu vejo o estadual como um laboratório, acho que não dá para exigir muito, mas tem torcedor que vai pro estádio, que às vezes solta uma vaia ali pro clube. O que você pensa em relação a esse torcedor mais empolgado, começo de ano, tal, que quer resultado para ontem, Flávio? Meio sem noção, né? Não é assim que funciona. Você acabou de falar, não é uma ciência exata. O São Paulo, quando a torcida do São Paulo vai ao time depois do primeiro jogo contra o aconteceu. Eu falei, que raio não dá pra... Eu queria entender a lógica disso. Não tem lógica, não tem o menor sentido. O jogo não significava grande coisa, não mudou nada. Mas o torcedor vai pra ver ganhar, né, Flávio? Aí a sequência também de títulos que não... Então, mas aí você tá analisando o que passou. Né? Então, Mas o torcedor fica com aquilo, né? O torcedor fica com O aquilo. São Paulo vai ter isso aí. O São Paulo, se ele... Tipo assim, o Palmeiras, por alguma razão, não chega na final do Paulista. Tem crédito. Claro que o crédito vai acabando. O São Paulo ficar numa semifinal, o couro come. E aí é problema do que veio ali atrás, né? Mas gente, não tem jeito. Quando a coisa é destruída, reconstruir é difícil. É bem complicado. É difícil e, Flávio, o futebol também é feito muito de percepções. Eu falava aqui do
o jogo de São Paulo contra o Guarani o ano passado, tal, o pessoal pegou no pé, o Pedrinho já tirou uma onda, porque eu falei, calma, então... Assim, veja, o São Paulo então começou muito criticado ano passado no Campeonato Paulista, uma dificuldade para ganhar, para fazer gol. Ganhou um jogo aqui em São Paulo, acho que foi do Santo André, que o cara do Santo André foi o Júnior Todinho, um deles, perdeu um gol assim, inacreditável. Foi mesmo, foi o Santo André, foi mesmo. Nossa, uma coisa absurda. E o São Paulo ganhou ali e tal. O São Paulo chegou à final do campeonato. Agora, E ganhou muito bem o primeiro jogo. e ganhou bem o primeiro jogo. Agora, a percepção, a imagem ruim que ficou foi pela forma como o São Paulo foi derrotado no segundo jogo. Não competiu. Del Valle, né? Parece que... O jogo do Del Valle Duas coisas. destruiu a moral. Os dois jogos fatais. Os dois jogos destruíram uma reputação desse time de São Paulo que não fez uma campanha tão desastrosa assim pela qualidade do elenco que São Paulo montou. Eu não imaginava o São Paulo brigando entre os 5, 6 do Campeonato Brasileiro. Muita gente achava que ia falar, acho que não tem time para isso e tal. E chegou a duas finais. Chegar a essas duas finais, eu acho até que e uma semifinal de Copa do Brasil foi até além do limite do São Paulo. Agora, o problema foi a forma como o São Paulo perdeu para o Palmeiras e para o Del Valle. Aí o São Paulo não jogou, não competiu e mereceu todas. As críticas foram muito justas. Agora, se você olhar realmente resultado, eu não imaginava que o São Paulo, com o time que montou ano passado, fosse muito além daquilo. São Paulo aí que pega o Palmeiras domingo no Allianz Parque. Na temporada anterior a essa que o Piperno mencionou, né, antes de 2022, temporada 21, com o Crespo, o São Paulo conquistou o Campeonato Paulista. Mesmo assim, o Paulistão, no final das contas, não serviu para a permanência do Crespo, depois de uma série de resultados, de oscilações no Campeonato Brasileiro. E quartas ele foi de Libertadores. demitido, quartas de Libertadores, né? Então, assim, foi aquele título que o torcedor de São Paulo comemorou, que fazia tempo que não ganhava, tal, festejou muito naquela oportunidade. E depois começou o Campeonato Brasileiro, já virou outra história, né? Não segurou o técnico. Na temporada passada, o São Paulo chegou na final do Paulistão, perdeu do jeito que perdeu o Palmeiras, seguiu a vida. Chegou na final da Copa Sul-Americana e todo mundo imaginava que o São Paulo fosse conquistar aquele título, não conquistou, e a última impressão ficou desse título da Copa Sul-Americana. Então, eu acho que é isso, né? O São Paulo, ele chegou nas últimas duas decisões de estadual, perdeu uma, ganhou outra, mas no que ganhou também não serviu muito para melhorar o ambiente, né? Vamp, Flávio, Piperno, Mauro César. Tem hora que você tem que saber aonde você pode chegar, né? Aquele famoso tem que se tocar, né? Por exemplo, Flávio, você que guarda essas resenhas minhas, eu nunca te contei, não. Nem por perto, né? Em certa época da minha carreira, eu era o 5 do Corinthians e o 8 da Seleção Brasileira. Por 4 anos eu fiquei de titular na seleção. Então eu chegava solteiro, né? Eu chegava nas baladas, o boleiro tudo lá, o cara lá, pá. Me dei bem com alguns modelos e tal. Eu sabia qual era o cara. O Incon casado, Edilson casado, Marcelinho casado, Gira casado, vai sobrar pra quem? Vai sobrar pro galã aqui, né? O afrodescendente, né? De origem indiana. Solteiro. Aí eu vou para um jogo, Mauro César Pereira, convidado, amigo do Zidane e amigo do Ronaldo, em Basel. Em Basel, na Suíça. O jogo da Unicef, né? Aí aquele Carlos Queiroz e o Parreira era o treinador da seleção do time do Ronaldo, amigo do Zidane, amigo do Ronaldo. Eu estou no vestiário, sou um dos convidados. Aí tá aqui Samuel Eto'o, David Zucker, Paulo Souza, aquele zagueiro português lá, bonitão, que tinha Fernando Couto, né? Uma galera, Roberto Carlos do outro lado, aí o Carlos Queiroz falou assim, quem joga aqui na ala esquerda? Eu digo, eu jogo. Eu tô sabendo que o jogo é o mundo todo ao vivo. Eu digo, o quê? Eu vou logo sair jogando. Meti aí quem foi daqui do Brasil? Eu, Luiz Fabiano e o Diego. Aí o Luiz Fabiano, você vai lá atrás, que eu digo, meu irmão, o jogo, o mundo todo tá vendo, já tô cá garantindo minha vaga. Mas do outro lado lá, você vai marcar Samuel Eto'o. Eu digo, quero saber de Samuel Eto'o, eu quero que o mundo todo me veja. Tô lá e não fui, joguei o jogo todo. O Michel Salgado de um lado ou no outro. Ele não mexeu em mim. Aquele jogo passou na Ásia, África, América, ele passou na em tudo. Rádio Jovem Pan para todo o Brasil. Você deixa eu contar isso só pro... É o nosso sonho. Você também, Pedro. Você tá pior pilhado, Pedro. Você quis contar essa história antes do retorno do break. Então o retorno do break. Você assumiu esse risco. Eu fui pro jogo. que Vampeta era lateral esquerdo. Eu fui pra baixo. Na seleção do mundo. Seleção lá, 2 seleções, eu só tô olhando os caras lá, aquele Nakata, Beckman, os caras tudo, beleza. Eu digo, vou pegar aqui, vou ficar quietinho, que minha área aqui, mas é Samuel Eto'o que vai querer saber. Quem quer saber de Samuel Eto'o?
joguei o jogo todo, termina, vamos pro Comes e Bebe. Comes e Bebe, só Zidane não foi. A galera toda. E aí chegou umas meninas na festa. Escandinave, né? Escandinave, só loirona, tudo de olho azul. Eu digo, ó, peguei o Diego e falei, ó, fica observando, ó. Os rebotes, primeiro elas vão dar o bote logo no Beckham, né? O Zidane não tá, depois vai ser no Ronaldo, e depois vai sobrar alguma coisa cá pro lateral esquerdo que jogou pro mundo todo. É dito certo, tem que se tocar, tem hora que não dá pra ganhar o título. Foi bem? Foi. Você não tem reclamação? Não tem reclamação. Fui lá, ajudei a Unicef, fiz tudo. Cooperei com o Zidane, com o Ronaldo. Sabe que o... Mas aí, sextou, que acontece. Então, assim, tem o clube... O São Paulo, se o São Paulo for campeão paulista, com o Palmeiras dentro da competição, que é o favorito é o Palmeiras. Isso. Se o São Paulo chega entre os 5 do Campeonato Brasileiro, Tá bom. se o São Paulo chega uma semifinal de Copa do Brasil... Final de Sul-Americana que dá de ruim? novo. Tá ruim a temporada? Não tá. Tem que se tocar. Mas é o que dá pra fazer. É o que e o Rogério tem falado isso. Eu acabei, o Beckman tá lá na festa. Você acha que eu digo, não, é eu que vou atravessar o cara? Não dá, é o cara. O César Sampaio contou uma história. Ele falou que eles foram num lugar desse. Mas eles foram lá Peguei só... logo a 3. Eles foram lá só pra tomar uma aguinha e tal, num lugar lá. E o Zinho tava com o pai deles. Com a história do César Sampaio, só que eu não tava lá. Aí disse que entraram lá, viram aquela mulherada toda e tal. Cara, aquela, não sei o que. O pai do Zinho falou assim, ó, que sobrar pode dar pra mim que tá tranquilo. Não tem problema. Aí, ó. Pô, tá lá quando eu digo o quê? O Carlos Queiroz falou, quem vai fazer a esquerda? Eu digo, eu faço, professor. Mister, eu faço. Faz a esquerda? Faça a esquerda. Fui lá, joguei 90 minutos, todo mundo foi trocado, eu quietinho lá. Eto'o não machucava ninguém, Davi do Sul, que artilheiro da Copa do Mundo de 98. Brinquei, o mundo todo me viu, Pedrinho. Aí quando eu cheguei na festa, eu já era o cara também. Não à frente dos caras. É, o lateral esquerdo ou o lateral aí? Ainda fui com a camisa, boleirão. Quem quer aqui, eu tô presente.